Olá pessoal, vamos para a teoria de vedações constitucionais, semana 1, dia 5. O artigo 67 vai trazer as vedações. Então, primeira vedação, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Programas e projetos, eles vão ter o que? Dispêndio, vão ter o que? Execução de despesa. Então, nenhuma execução de despesa pode ser iniciada sem estar incluída na lei orçamentária anual. Você não deve confundir isto com o início de investimento que supera um exercício financeiro, que deve ter a inclusão no PPA. Veja, o parágrafo 1º desse artigo, ele vai falar que nenhum investimento que ultrapasse a um exercício financeiro deve ser feito sem prévia inclusão no PPA ou lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Eu comi essa última parte aqui, beleza? Então veja que programas ou projetos devem estar previstos aonde? Na LOA. PPA tem que estar o que? Os investimentos superior à execução, né? Superior a um exercício financeiro, a um ano aí, ok? Então tem que estar no PPA ou lei que autorize a sua inclusão, perfeito? Obviamente que o investimento depois vai estar também na LOA, perfeito? Mas é porque esses programas e projetos, eles não estão no PPA, podem não constar no PPA e ainda assim deverão estar na LOA. Investimento que não ultrapasse a um exercício financeiro também tem que estar na LOA, também tem que estar na LOA. Então, tudo tem que estar na LOA, perfeito? Então é isso aí. Os investimentos, lembrando aí que são o que? Despesas orçamentárias como softwares, como planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis necessária para a realização das obras e com aquisição, instalações, equipamento e material permanente. Tudo isso aqui são o que? Investimentos, perfeito? Investimentos. São vedados a realização de operação de créditos, aqui é chamada a famosa regra de ouro, ok? Que exceda o montante das despesas de capital. Operação de crédito, leia-se empréstimos. Então a ideia é que isso daqui seja o que? Uma trava, seja algo que segure aí o gestor ou o prefeito, o governador, presidente compulsivo, sabe aquele cara que quer fazer tudo e não tem dinheiro e começa a fazer mão de empréstimo. Então aí tem a regra, tá dizendo assim, olha, se você quer contrair empréstimos, que é chamada operação de crédito, você não pode exceder, então não pode os empréstimos serem superiores às despesas de capital. Em outras palavras, você vai contrair um empréstimo, então não existe a possibilidade de você, uma regra aí da administração financeira pessoal, certo? Finanças pessoais aí, você contrair um empréstimo para pagar outro empréstimo, ou para pagar uma dívida que não seja um investimento, porque próximo mês, um exemplo, eu vou fazer um empréstimo para pagar o meu cartão de crédito. Se eu estou fazendo isso, eu estou com algum problema. Por quê? Financeiro. Porque se eu contrair um empréstimo para pagar uma despesa que seja cartão de crédito, semana que vem, o mês que vem eu paguei, agora eu vou ter uma dívida, que é a dívida do financiamento, certo? Do empréstimo, no caso, e depois vai voltar a dívida do cartão de crédito também, porque eu vou continuar trabalhando com esse conceito de cartão de crédito. Em outras palavras, você vai ficar com
com um rombo na tua conta, vai virar o que? Um bolo de neve. Então, na realidade, a regra é que você contraia nas finanças pessoais, é igual aqui. Regra que você contrai um empréstimo para investimentos, certo? Que o investimento que vai te trazer mais ativos e não passivos. Então essa é a regra de ouro para as finanças públicas também. Então, operação de crédito, empréstimo, só posso contrair o empréstimo quando este for menor que as despesas de capital, perfeito? Então, essa regra. Então, essa regra aí nas finanças pessoais também. Se você tem lá, tá comprando um terreno, custou 20 mil reais, um terreno aí numa cidade qualquer, e agora você está contraindo um empréstimo de 10, ok, você tá na tua soma aí do seu patrimônio está aumentando. Então essa é a ideia aí dessa regra de ouro aí, aumento do patrimônio, não na dilapidação do patrimônio. Então, ok. Agora tem as ressalvas. Vou ter uma ressalva, que é o que? As autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais. Veja que não está aqui e não teria sentido estar aqui. Os créditos extraordinários são os créditos de comoção interna, guerra, calamidade pública. Se tivesse previsto na própria LOA essa situação, ou na Constituição Federal aqui, então necessariamente eu estaria o que? Sendo omisso, porque antes de ocorrer a calamidade pública eu deveria ter trazido aí uma intervenção aí estatal, perfeito? Então pode então ter aí a autorização para créditos suplementares, são aqueles créditos que complementam algo que está na LOA. Os especiais são algo que não estava constando inicial na LOA, mas para a finalidade precisa, certo? Para algo pontual no governo. Então o empréstimo pode superar, em outras palavras está escrito isso, empréstimos podem superar as despesas de capital para uma finalidade precisa, pontual. Então algum problema que está tendo ali, mas deve ser aprovado pelo Poder Legislativo, e não é uma aprovação qualquer, é pela maioria absoluta, perfeito? É vedado a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas. Então a ideia é isso aí, não posso vincular impostos, os impostos são desvinculados, os impostos pagam pessoas, pagam serviços, pagam contratos, pagam tudo, ok? Não são vinculados aí a órgão. O imposto de renda vai ficar lá para a Receita Federal, vai ficar lá para o Fundo Nacional de Saúde, ou etc e tal. Não pode, ok? Agora vai ter algumas ressalvas. Qual é a ressalva? A repartição do produto da arrecadação de impostos. Então aqui os impostos da União, que é lá o Fundo de Participação dos Municípios e Estado e Fundo de Participação Estadual. Então ele vai ter aí essa vinculação, perfeito? Para a área de saúde e educação também vai ter essa vinculação, e para a atividade da administração tributária também pode ter, porque se não tiver administração tributária não tem mais arrecadação, não tendo mais arrecadação a máquina pública trava, perfeito? Então, vedação, não pode vincular receita de impostos, temos algumas ressalvas. Ressalva é os impostos que vão ser destinados aí para o FPM e o FPE, Serviços Públicos de Saúde e Ensino, e para a administração tributária. É vedado, ou são vedados, né, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem a prévia autorização legislativa. Por exemplo, o Ministério da Saúde recebe lá um recurso, e para a área de saúde ele vai pegar esse recurso e vai mandar ao Ministério da Cidadania para utilizar lá no recurso lá de Bolsa Família. Pode isso? Não, porque não está previsto na LOA, ou seja, não tem prévia autorização legislativa. Lembre que veio para cá, veio pela LOA, então tem sim prévia autorização legislativa, não pode passar de um para o outro. Agora temos uma exceção, 2015 trouxe aí as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Então nesses casos a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de programação para outra poderão ser admitidos sem a necessidade,
sem a necessidade da prévia autorização legislativa. Perfeito? Então, cuida com isso. Inciso 7º. É vedado ou são vedados a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Então, qualquer que seja aí a concessão de um crédito, por exemplo, um crédito adicional, não vou abrir um crédito suplementar lá e escrever lá várias situações e que não traga lá um valor limitado, certo? Tem que ter um valor global. Não pode deixar em branco, um cheque em branco, certo? Para gastar o quanto for necessário, ainda que seja um crédito, ainda que seja o que um crédito extraordinário, ainda assim tem que ter o valor global, porque a Constituição veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Isso aqui é o que? Sem exceção. Então o examinador ele adora trazer a exceção que não existe créditos ilimitados, certo? Porque todos os nossos recursos são limitados. Veja aqui, ó, são vedados sem autorização legislativa específica, ou em outras palavras, com autorização legislativa específica. Isso pode recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para cobrir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 65, 5º, que é no orçamento fiscal, do investimento e da Seguridade Social. Então, eu não posso utilizar o orçamento fiscal e da Seguridade Social para cobrir déficit de empresas, de fundações ou fundos. Mas com autorização legislativa, isso daí eu vou poder fazer, ok? Então a empresa está passando por dificuldade, ela é Banco do Brasil. Então eu vou cobrir déficit que tem lá, um rombo lá no Banco do Brasil, na Petrobras, o rombo que teve na Petrobras lá. Eu posso cobrir esse déficit com o orçamento fiscal? Não, mas se tiver autorização legislativa, aí sim, ok? Então ainda são vedados a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Então não tem exceção, não comporta exceção também, porque a ideia do fundo, ele vai ter sempre o que? Um dispêndio, uma alocação, uma execução de uma despesa. Sendo a alocação de despesa, eu tenho que ter então a instituição dele precisa ser autorizado aí, então precisa existir uma lei desse fundo. Então todos os fundos que existem, o Fundo Nacional da Saúde, por exemplo, tem uma lei que trata exatamente disso. São vedados ainda a transferência voluntária de recursos. Vamos por parte. Então, vedada a transferência voluntária de recursos pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento com despesa pessoal ativa. Ó. Então, eu não posso mandar ativo para o pessoal, né? Ativo, inativo, pensionista dos estados, do Distrito Federal e do município. Então a União não pode mandar recurso para estado, Distrito Federal e municípios, certo? Não pode. É para pagamento de pessoal, certo? Então não pode. Por que não pode? Porque senão ia virar uma farra. O estado do Rio de Janeiro lá que não estava conseguindo pagar seus servidores ia colocar nas costas da União, que a União não ajudou eles. Mas peraí, tem lá na LRF limites, tetos de gastos, nós temos a LDO que traz os limites, que tem que obedecer, que tem que estar a Constituição diz que, olha, eu vou contratar alguém, eu preciso ter a dotação não só para aquele ano, mas para as projeções futuras, não só isso, mas tem que ter autorização na LDO, ou seja, isso daí é falta de administração, perfeito? Então, transferência voluntária de recursos, não posso para pagamento pessoal, também não posso. O que mais? Concessão, é proibida a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, olha só, pelos governos e suas instituições para pagamento
de pessoa, com o pessoal, de despesas com o pessoal. Então veja, eu não posso, transferência voluntária, não posso contrair empréstimo. Se eu contrair um empréstimo para pagamento de pessoal, o que significa? Significa que o mês que vem eu vou ter que pagar o empréstimo e ainda tem que pagar o pessoal. Então tá errado. Então é essa ideia aqui de segurar aí para não virar um rombo nas contas públicas. Essa é a ideia aqui esse inciso 10º. E a última situação é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos. É permitida a vinculação, certo? De todos os impostos aí, ó, para a prestação de garantia ou contra-garantia para a União ou para pagamento de débito com esta. Ou seja, eu posso vincular alguma receita do município para receber um adiantamento aí de algum valor aí do FPM, FPE aí, Fundo de Participação Municipal ou Estadual aí, conforme o caso, ok? Então eu posso sim vincular receitas próprias geradas pelos impostos quando for garantia com a União, certo? Então seria isso, beleza? Então, exceções aí, então, a não afetação das receitas, posso, então, vincular para recebimento da repartição constitucional, certo? Também posso vincular aí esses impostos aí para a área de saúde, para a área do ensino, para a destinação de recursos para a atividade tributária, como nós já vimos, e garantias aí também eu posso para antecipação de receitas orçamentárias, perfeito? Então são esses os casos que eu posso. Beleza, povo? Vamos para as questões. Um abraço.